A importância do Festival Música Nova para a música brasileira é um fato. Passados mais de 50 anos desde sua primeira edição, podemos afirmar sem medo que ele foi um espaço decisivo para o estabelecimento da música contemporânea brasileira e ainda hoje exerce importância sobre novas gerações de compositores e músicos brasileiros. Desde sua criação, o Festival Música Nova teve compromisso com o novo. Compromisso este que resultou em um espaço de resistência frente à hegemonia musical. Tornou-se rapidamente um festival internacionalmente conhecido e reconhecido, prestigiado por importantes figuras da música contemporânea mundial. Tendo sido um dos primeiros festivais de música contemporânea da América Latina, abriu caminho para iniciativas importantes que vieram logo depois, como os cursos latino-americanos de música contemporânea, o Festival Anacruza no Chile, a Bienal de Música Contemporânea no Rio de Janeiro, dentre outras iniciativas. Uma vez apontada sua importância, gostaria de me deter sobre um assunto específico, que é o meu objeto de pesquisa, que é a música-teatro. Música-teatro é um gênero ou uma prática bastante multifacetado, mas que, em linhas gerais, consiste num tipo de criação em que o compositor trabalha não só com elementos musicais, mas também visuais e teatrais. Esses elementos possuem igual importância na construção desse tipo de obra, ou seja, a cena não é uma simples ilustração da música ou vice-versa, elas são costuradas de tal forma que uma depende da outra para existir. A música-teatro tem suas origens nas experiências e happenings produzidos por John Cage, Fluxus, entre outros artistas, preocupados em trazer ações do cotidiano para o campo da criação artística e assim borrar as fronteiras entre a vida comum e a arte. Essas propostas influenciaram não só a música, mas também campos artísticos como as artes plásticas e o teatro. Para a música, essa nova perspectiva foi muito decisiva para uma certa emancipação, porque a partir desse momento os compositores poderiam atravessar os limites do sonoro e trabalhar com elementos de outros campos expressivos. Assim foram surgindo as primeiras experiências de música-teatro. No Brasil, Gilberto Mendes foi um dos pioneiros nesse tipo de criação com a sua peça Cidade, composta em 1964 sobre o poema de Augusto de Campos. Junto com ele, outros companheiros começaram a se aventurar nesse tipo de criação. Não somente seus parceiros de grupo Música Nova, mas também compositores como Jorge Antunes, Jocy de Oliveira, compositores do grupo de compositores da Bahia começaram a experimentar com essas linguagens e com esse intercâmbio de linguagens. Mas qual a relação entre música, teatro e o Festival Música Nova? Bem, acontece que esse tipo de proposta cênico-musical sempre esteve à margem do repertório da assim chamada grande música. Se para a música de vanguarda os espaços já eram super restritos naqueles anos 60 e 70, a música-teatro, por seu caráter mais experimental e que desafia as definições, era ainda mais recusada. Assim, o Festival Música Nova, desde os seus primeiros anos, sempre acolheu e ofereceu espaço para divulgação e reflexão desse repertório. Gilberto Mendes, naturalmente, foi muito beneficiado, afinal ele possui um dos maiores catálogos de obras de música-teatro no Brasil, e praticamente todas essas obras foram estreadas no festival. Mas observando os programas dos festivais, especialmente entre os anos 60 e 80, observamos que nem de longe Gilberto Mendes monopolizou esse espaço. Ao contrário, pudemos observar que, a partir de 1968, quando o festival retorna após algum tempo interrompido pela ditadura militar, haverá ao menos uma obra de música-teatro por ano, mas frequentemente mais do que uma. Isso significa dizer que o Festival Música Nova tornou-se o mais importante espaço de difusão, reflexão e estímulo para a música-teatro no Brasil. Difusão, pela frequência com que Gilberto Mendes programava estreias mundiais ou brasileiras de música-teatro de importantes compositores estrangeiros. Foi o caso, por exemplo, da apresentação de obras de Juan Hidalgo e Walter Marchetti, que formavam o grupo espanhol Zage, ou da participação por 2 anos seguidos do grupo de Acción Instrumental de Buenos Aires, que trouxeram espetáculos elaborados de música-teatro e que, graças à participação no Festival Música Nova, foi possível que fizessem turnês pelo Brasil. Também a participação de Dieter Schnebel, uma das figuras mais importantes da música-teatro alemã, que participou várias vezes dos festivais Música Nova e dos cursos latino-americanos de música contemporânea, sendo um interlocutor muito importante para o Gilberto Mendes. Ou ainda, a divulgação que o festival fez de obras Fluxus e de figuras como George Brecht, Maciunas e Yoko Ono, um repertório praticamente desconhecido no Brasil.
Bom, eu falei que é um espaço então de difusão, reflexão e estímulo. Reflexão, porque Gilberto Mendes sempre estimulou debates nos festivais, de modo que não se tratava apenas de fazer apresentações, mas havia sempre um intercâmbio de ideias, fundamental para estimular novas criações. E, portanto, estímulo, e esse estímulo pode ser visto na crescente presença de compositores iniciantes, jovens compositores, que se aventuravam na escrita de música-teatro, sabendo que naquele espaço suas obras teriam a devida atenção. Alguns desses jovens compositores, hoje estabelecidos no cenário nacional, foram Gil Nuno Vaz, Tim Rescala, Luiz Carlos Checo, Tato Taborda, dentre outros. Esses citados seguiram mais intensamente nessa linha de música-teatro, mas muitos outros experimentaram com essa linguagem apenas uma ou duas peças e depois seguiram para outras linhas. Por exemplo, o compositor Rodolfo Coelho de Souza ou o maestro Jamil Maluf. O papel de Gilberto Mendes como compositor e agente difusor da música-teatro no Brasil foi muito reconhecido aqui e no exterior. Ele frequentemente era convidado a dar cursos de composição que acabavam se direcionando à música-teatro, não por uma imposição sua, mas precisamente pela fama que as suas obras tinham nesse meio. Em uma carta, o compositor uruguaio Corium Aharonian convida Gilberto Mendes para dar aula de música-teatro desde a primeira edição dos cursos latino-americanos de música contemporânea, o que foi ocorrer somente alguns anos depois. Inclusive, sua participação como professor em um desses cursos resultou numa composição coletiva que mais tarde, por sugestão de Schnebel, tornou-se o último tango em Villa Parisi, uma de suas mais importantes música-teatro e particularmente muito interessante pelo seu caráter de crítica social e política. No seu período como professor no Texas, também compôs e estreou música-teatro. E pelo Brasil foram inúmeros os cursos de composição que resultavam em criações coletivas de música-teatro. Bom, então, eu, como um pesquisador de música-teatro no Brasil e com particular interesse na obra do Gilberto Mendes, tenho cada vez mais segurança em afirmar que o Festival Música Nova foi o espaço decisivo e fundamental para que esse repertório florescesse no Brasil. Gilberto Mendes proporcionou à música-teatro brasileira não somente um repertório inestimável, que até hoje é motivo de reflexões e influencia novas gerações, mas também o espaço necessário para que esse repertório viesse a ser conhecido e que não ficasse somente dentro da gaveta. Então eu tenho a convicção de dizer que o Festival Música Nova foi, e talvez ainda seja, o espaço mais importante de difusão, reflexão e estímulo para a música-teatro no Brasil.